Ela estava de pé no meio da praça, cercada por gente que ria, grávida de 7 meses, segurando um papel que ninguém queria assinar. E o gesto de um homem que desceu do cavalo mudou tudo. Você já imaginou estar no centro de uma roda de humilhação, sozinha no mundo, sem eira nem beira, carregando um filho no ventre e ainda assim não abaixar a cabeça? É assim que começa a história que marcou para sempre a Vila da Promissão, no interior do Piauí, no ano de 1907, quando a palavra de um homem de posses valia mais do que qualquer testemunho, e a honra de uma mulher podia ser destruída com um único boato numa tarde de feira. A cena era de partir o coração. O sol a pino sobre o calçamento de pedra, o cheiro de poeira vermelha misturado ao suor da multidão, e ali, no centro daquela roda de escárnio, uma jovem de 22 anos, chale surrado sobre a barriga redonda, tremendo de humilhação, mas recusando-se a ceder. Quando Eulália Soares levantou o queixo e olhou direto nos olhos do escrivão que ria dela, não sabia que um homem a observava de longe. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou muita gente de boca aberta. Uma reviravolta que ninguém na região esperava e que revelou uma verdade guardada no papel amarelado de uma carta que mudaria não só 2 destinos, mas a história da vila inteira. Fique comigo, porque você vai entender porque aquela tarde de sol a pino foi o início de algo que nem a seca, nem a malícia, nem o tempo conseguiram apagar. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga, de que cidade você está assistindo essa história? E já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. O sertão do Piauí, em 1907, não era lugar de sonhos fáceis. Era lugar de sol que castigava sem piedade, de terra seca rachada que sangrava poeira vermelha, de homens duros como o couro e de mulheres que carregavam o peso do mundo sem que ninguém os visse. As cidades do interior eram pequenas, cada uma com sua praça de pedra, sua igreja de parede grossa, sua venda onde as fofocas se fabricavam mais rápido do que o queijo coalho. E era nesse mundo que Sebastião Cravo vivia, trabalhava e guardava as ruínas do que um dia havia sido sua alegria. Sebastião, o Bastião, como todos chamavam, embora ninguém ousasse usar esse apelido na frente dele, tinha 31 anos e havia se tornado, com o tempo e com a dor, um dos homens mais temidos e mais respeitados no raio de 10 léguas ao redor da Vila da Promissão. Não porque fosse cruel, era porque era firme, alto, de ombros quadrados que carregavam anos de trabalho pesado, mãos calejadas que sabiam tanto arar a terra quanto segurar rédeas de cavalo bravio, e um olhar escuro, fundo, que as pessoas desviavam quando ele passava não por medo exatamente, mas por aquela sensação incômoda de estar sendo visto por dentro. No lado direito do queixo, uma cicatriz fina marcava sua face como um traço de lápis em papel lembrança da noite em que perdeu a esposa Clarinha. Clarinha, que tinha 18 anos e um sorriso que enchia o rancho de luz, havia sucumbido a uma febre em menos de 3 dias. Com ela foi embora também o menino que esperavam. Bastião tinha 26 anos quando isso aconteceu. E a Vila da Promissão inteira viu um homem jovem entrar para o trabalho e não mais sair dele. A fazenda Raiz Brava era ao mesmo tempo seu orgulho e sua fortaleza. Havia herdado as terras do pai com pouca coisa além de dívidas e de um rebanho magro, e ao longo de 5 anos de trabalho duro, sem descanso, sem festa, construíra a maior propriedade no raio de 10 léguas. Os peões diziam que o patrão dormia menos do que o gado e acordava antes do sol, e não havia muita exageração nisso. Seus dias começavam no escuro, entre o mugido dos animais e o cheiro de café forte que Generosa, sua cozinheira de 40 anos, preparava sem ser pedida toda a madrugada. Os dias terminavam tarde,
com Bastião no terreiro olhando o céu estrelado, como se esperasse resposta de uma pergunta que nunca fazia em voz alta. A cidade o via como homem que não precisava de ninguém. Poucos sabiam que o que ele tinha de sólido por fora escondia um vazio enorme por dentro. O tipo de vazio que se instala quando a vida leva embora aquela única pessoa que fazia tudo fazer sentido. Naquela tarde de março, o sol batia com a brutalidade de sempre no telhado do galpão, quando Bastião apertou as rédeas do carvão, seu cavalo baio de olhos escuros e testa larga, e desceu a Rua da Matriz em direção à cidade. Precisava de sal grosso, de cordas novas e de uma conversa com o ferreiro sobre um arado que estava falhando. Nada diferente do habitual. Entrava na cidade quando precisava, comprava o que devia comprar, não parava em botequim, não aceitava convite de ninguém. Era assim havia anos e não havia razão para mudar. O sol alaranjava as paredes brancas das casas, as galinhas ciscavam na calçada da venda do senhor Horácio e o cheiro de melado vindo da confeitaria da rua de baixo misturava-se ao pó da estrada. Bastião enxugou o suor do pescoço com o lenço e conduziu o carvão pelo passo largo e calmo que os dois conheciam de cor. Foi então que o som chegou. Não era um barulho qualquer. Era uma risada. Mas não a risada de quem festeja, era a risada de quem esmaga. Bastião conhecia a diferença havia muito tempo. Puxou as rédeas. O carvão parou. Olhou. Ali, no centro da Praça do Divino, havia uma roda de gente. No meio dela, uma jovem mulher de 20 e poucos anos, chale marrom sobre a barriga grávida de meses, segurava com as duas mãos um papel dobrado. O queixo estava erguido, os olhos marejados, mas firmes. Não havia nela o ar de quem implora, havia o ar de quem resiste, mesmo quando o mundo inteiro empurra. O escrivão Belarmino, sentado em sua cadeira de palha com ares de quem está fazendo um favor enorme à humanidade, devolvia o papel com 2 dedos como se fosse lixo, e a risada que saía dele se misturava com os cochichos em volta. "Vai procurar seu direito em outra praça, comadre", disse ele. E a roda ria junto. Algo dentro de Bastião reconheceu aquilo. Era a dignidade de quem perdeu tudo, mas não perde a si mesmo. Aquele queixo erguido no meio do escárnio era a coisa mais corajosa que ele havia visto em muito tempo. Desmontou. O som dos pés de Bastião batendo no calçamento de pedra fez o silêncio cair sobre a praça como um pano molhado. A roda abriu. Ele caminhou até a mulher sem olhar para os lados, sem dizer uma palavra para a multidão. Chegou até ela. Estendeu a mão. "Me dá o papel", disse com a voz baixa que todos sabiam ser mais perigosa que o grito. Eulália o encarou por um segundo e, naquele segundo, ele viu de perto o que de longe havia reconhecido olhos escuros de quem sofreu muito, mas não quebrou. Mãos que tremiam de indignação mais do que de medo. E uma determinação que não combinava com a fragilidade do corpo exausto. Ela lhe deu o papel. Bastião leu devagar, em silêncio. Dobrou. Guardou no bolso do colete. Depois virou para o escrivão Belarmino e disse, em voz que não subia de tom, mas que cortava o ar como ferramenta afiada: "Segunda-feira você recebe essa senhora e registra o que ela pede, ou eu mesmo venho registrar." Belarmino abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não saiu nada. Bastião se virou para a mulher. "A senhora tem onde dormir hoje?" Ela olhou para ele com uma mistura de surpresa e desconfiança que era compreensível. "Não", respondeu, a voz saindo mais fraca do que provavelmente pretendia. Ele simplesmente assentiu. "Então vem." E assim, sem que ninguém na Vila da Promissão entendesse muito bem o que havia acabado de acontecer, Eulália Soares, a viúva grávida que todos tinham rido de manhã até de tarde, partiu na garupa do homem mais temido do sertão. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer.
Naquele primeiro momento no caminho da fazenda, os dois não trocaram muitas palavras. O carvão trotava no passo certo, levantando pequenas nuvens de poeira vermelha que o vento carregava para o lado. Eulália segurava levemente o colete dele, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Bastião podia sentir o cansaço nela, não apenas no corpo, mas no peso do silêncio que carregava. O sol descia atrás das caatingas e o céu assumia aquela cor de brasa que o sertão fazia com tanta naturalidade, como se o fim do dia fosse sempre um espetáculo, independente de tudo que havia acontecido antes. "Como a senhora se chama?" perguntou ele sem virar a cabeça. Eulália Soares." Ele não respondeu de imediato. "Bastião Cravo", disse afinal. E não disse mais nada até a porteira da fazenda. A fazenda Raiz Brava, naquela noite, recebeu uma hóspede pela primeira vez desde os tempos de Clarinha. Generosa, que estava varrendo o terreiro quando ouviram os cascos do carvão, parou a vassoura no meio do movimento e ficou olhando. Bastião desceu primeiro, estendeu a mão para ajudar Eulália a descer e disse apenas: "Generosa, arruma o quarto dos fundos. A senhora vai ficar uns dias." Generosa era a mulher que havia aprendido a não fazer perguntas desnecessárias. Olhou para a moça, o ventre avançado, o vestido gasto, o chale que começava a desfiar nas pontas, e sentiu naquela moça a mistura de dureza e fragilidade que só aparece em quem sobreviveu há muito. "Já vou preparar um caldo", disse ela, com o tom de quem resolve as coisas antes de entender tudo. Eulália entrou na fazenda devagar, como quem não tem certeza do direito de estar em lugar nenhum. O rancho era simples, mas havia uma dignidade nele, a mesa de madeira bem esfregada, a lamparina pendurada no teto, lançando um amarelo quente sobre as paredes de taipa, o fogão a lenha onde Generosa já recolocava a panela. Cheirava a café e a madeira queimada, um cheiro que Eulália associava a coisas boas do passado e que naquela noite chegou com uma estranheza doce. Bastião puxou a cadeira de encosto alto e indicou para ela sentar. Ela sentou com aquela cautela específica de quem está grávida há muitos meses e cujo corpo já é uma negociação constante com a dor. "Fique à vontade aqui", disse ele. Depois de um silêncio que não era constrangedor, era apenas o silêncio de um homem que escolhe as palavras com cuidado. "Enquanto estiver nessa fazenda, ninguém te machuca. Não precisa ter medo de mim." Ela o olhou de frente pela primeira vez com alguma calma. "O senhor não me conhece", disse. "Não precisa de confusão por causa de mim." Bastião assentou os cotovelos na mesa e respondeu com uma simplicidade que não era arrogância. Era apenas o jeito dele. "Eu sei o suficiente. Vi como o senhor escrivão te devolveu aquele papel. Vi como você ficou de pé mesmo assim. Isso é o suficiente por enquanto." Naquela primeira noite, Eulália dormiu no quarto dos fundos com um cobertor limpo de algodão e o som distante do vento batendo nas folhas dos umbuzeiros. Não havia dormido num quarto de porta fechada com sensação de segurança em meses. O sono veio rápido e fundo, como quem finalmente encontra o chão. Os dias seguintes tiveram uma cadência estranha, aquela mistura de gratidão e desconforto de quem não está acostumado a receber sem ter o que oferecer em troca. Eulália levantava cedo, ajudava Generosa na cozinha antes que alguém pedisse. Varria o terreiro, remendava panos com a caixinha de costura que trazia consigo desde que saíra da casa do cunhado. Bastião, que aparecia cedo e desaparecia pelo trabalho da fazenda até o fim da tarde. Pouco dizia, mas havia nele uma atenção que ela percebia o jeito como chegava para o jantar e verificava com um olhar rápido se ela estava bem. O copo de água fresca que Generosa trazia sem que ninguém pedisse e que a velha cozinheira deixava claro ser ideia do patrão.
a vez que voltou da cidade com um pedaço de pano azul, sem dizer para quem era, e que generosa entregou a Eulália na manhã seguinte com um sorriso apertado. Os peões da fazenda, 5 homens de idades variadas que dormiam no galpão e trabalhavam com o gado, receberam a ordem do patrão com a seriedade que ele impunha em tudo. Respeito total. Nenhuma pergunta fora de lugar. Belmiro, o mais velho deles, um homem de 60 anos com bigode branco e a face curtida pelo sol, disse apenas ao companheiro mais novo: "O patrão sabe o que faz. Sempre soube." E ninguém mais tocou no assunto. Numa tarde da segunda semana, Eulália estava remendando na varanda quando Bastião chegou mais cedo. Havia um corte raso no antebraço dele, do tipo que acontece quando um arame farpado pega de surpresa. Ela levantou, entrou, voltou com um pano limpo e a bacia de água morna sem que ele pedisse. "Deixa eu ver isso", disse com uma firmeza natural que o surpreendeu. Ele estendeu o braço sem argumentar o que, para quem o conhecia, era em si uma pequena revolução. Enquanto ela limpava o corte com o cuidado de quem já tratou o ferimento antes, o silêncio entre eles tinha uma qualidade diferente de antes. Era um silêncio habitado. Dinho era ferreiro, ela disse sem tirar os olhos do curativo. Aprendi a tratar corte de metal desde os 16 anos. Bastião não respondeu, mas quando ela terminou e amarrou o pano, ele disse: "Obrigado", com uma voz que ela não havia ouvido nele antes, mais suave, com um trêmulo mínimo que desaparecia rápido, mas que estava lá. Foi naquela mesma noite que eles conversaram de verdade pela primeira vez. Generosa havia ido deitar mais cedo, reclamando de uma dor no joelho. A lamparina na mesa lançava um círculo de luz amarela sobre as 2 xícaras de café. E lá fora, o vento da noite carregava o som do gado manso e o canto intermitente de alguma coruja nos cajueiros. Eulália tinha as mãos sobre a barriga, olhando o fio de fumaça que subia da xícara, quando disse, quase sem querer: "Ele não caiu do cavalo." Bastião ergueu os olhos. Ela continuou, a voz saindo baixa, mas firme, como quem finalmente encontra coragem depois de guardar uma coisa pesada demais. "Dinho, meu marido. Disseram que ele caiu do cavalo, mas ele era o melhor cavaleiro da região. Dinha vida nunca caiu de um cavalo." Bastião ficou quieto, ouvindo, e ela reconheceu naquele silêncio a tensão verdadeira, não o silêncio de quem aguarda que você termine para dar sua opinião, mas o silêncio de quem está colhendo cada palavra. Ela contou. Contou que Dinho era homem de boa índole, mas fraco diante do irmão Aristeu, que sempre havia mandado em tudo. Contou que a fazenda que Dinho herdara do pai era boa terra, produtiva, e que Aristeu há anos cobiçava aquelas terras. Contou que nas semanas antes de morrer, Dinho havia ficado agitado, dormindo mal, falando coisas que ela não entendia sobre papéis e sobre o escrivão. Contou que 4 meses após a morte do marido, Aristeu havia chegado com um monte de documentos que ninguém lhe explicou direito e que em menos de uma semana a fazenda, o gado e os móveis haviam deixado de ser seus. Contou da tarde na praça, do requerimento que ninguém queria assinar, do riso que a cobriu como poeira. Bastião ouviu tudo. Depois, ficou olhando a chama da lamparina por um tempo que pareceu longo. "Aristeu Soares", disse afinal. "Eu o conheço." Ela ergueu os olhos. Ele continuou, a voz medida. "É homem que sorri muito. Gente que sorri muito no sertão. Desconfio sempre." Eulália sentiu algo dentro do peito que não sentia havia muito tempo. A sensação de ter sido acreditada sem ter que implorar por isso. Foi então que ele contou da Clarinha. Não com muitas palavras, não com dramaturgia, contou do jeito dele, seco e honesto, como quem registra um fato doloroso, mas necessário. A febre, os 3 dias, o menino que não chegou a ver o mundo, o silêncio que ficou. Eulália ouviu sem dizer nada, e quando ele terminou, ela apenas pousou a mão sobre a mesa, perto da dele, sem tocar, mas perto,
Era uma linguagem que não precisava de palavra. Você também perdeu muito, disse ela. Ele assentiu. A gente que perdeu muito, respondeu, tem uma maneira de reconhecer quem carrega o mesmo tipo de peso. Ela olhou para as mãos dele calejadas, marcadas, mãos que conheciam mais de trabalho do que de carinho, e pensou que havia no mundo uma certa injustiça em desperdiçar mãos assim na solidão. Naquela noite, quando Eulália voltou para o quarto dos fundos, havia algo de leve nos ombros que antes pareciam carregar pedra. E Bastião ficou na varanda mais tempo do que o habitual, olhando as estrelas, com um pensamento que não sabia bem nomear, mas que não era vazio. A Vila da Promissão não dormia com novidade. E a novidade de que Bastião Cravo havia trazido para sua fazenda uma viúva grávida de identidade desconhecida era do tipo que não ficava calada por mais de 48 horas. Na venda do senhor Horácio, o assunto já era o café da manhã de segunda-feira. Disseram que ele a trouxe da praça mesmo, em plena luz do dia, murmurou Dona Benedita, esposa do vigário, enquanto separava um fio de linha colorida com ares de quem está apenas comprando mercadoria. E grávida ainda, imagine. De quem, ninguém sabe. Horácio balançou a cabeça servindo a medida de arroz. Bastião sempre foi homem de fazer o que bem entendia, sem pedir licença a ninguém. Dona Benedita ergueu sobrancelha. Fazer o que bem entende é uma coisa, trazer mulher desconhecida para casa é outra bem diferente. Do lado de fora, 2 peões que haviam parado para amarrar o cavalo fingiam não estar ouvindo, mas ouviam. Assim o boato ganhava pernas. O coronel Assunção, senhor de engenho aposentado, que vivia nos fundos da mesma rua e que havia décadas acreditava que a função dele no mundo era emitir opiniões sobre a vida alheia, não tardou a aparecer na fazenda 3 dias depois. Chegou a cavalo, chapéu grande na cabeça, com ar de quem vem fazer uma visita de cortesia, mas na verdade vem investigar. Bastião o recebeu na varanda sem convidá-lo a entrar, o que já era em si uma posição. Bastião, meu rapaz, começou o coronel com o tom melado de quem vai dizer coisa difícil com palavras macias. A cidade está falando, você sabe como é o povo daqui, tudo vira conversa. Bastião ficou quieto, olhando para ele. O coronel continuou. Essa moça que você trouxe, ninguém a conhece, viúva, grávida, sem família declarada. Não estou dizendo nada. Estou só avisando que as famílias mais tradicionais estão estranhando. Bastião respondeu sem alterar o tom, sem apressar a fala. Muito obrigado pelo aviso, coronel. A moça é hóspede desta casa. Quem tem problema com isso tem o caminho livre para ter o problema em casa. O coronel foi embora sem o café que havia esperado ser convidado a tomar. Mas era Aristeu Soares que perdia o sono de verdade. Aristeu tinha 50 anos, papo cheio de quem come bem e dorme tranquilo, ou havia comido e dormido até então. Era homem de presença imponente, bigode bem aparado, terno de tecido bom mesmo no calor do sertão e o tipo de sorriso fácil que Bastião, conforme havia dito, desconfiava de imediato. Havia construído para si uma posição de respeito na vila. Era dono informal do cartório por meio de Belarmino, o escrivão que ele havia ajudado a conseguir o cargo anos atrás. E havia muito tempo movia os fios da política local com uma discrição que era, ao mesmo tempo, sua maior força e seu maior risco. A morte de Dinho havia sido conveniente demais. Os papéis do inventário haviam passado pela mão de Belarmino, que havia garantido que tudo estava em ordem. E a viúva grávida havia sido destituída de tudo, com uma facilidade que dependia, acima de qualquer coisa, de que ela não tivesse ninguém de peso ao seu lado. Ela agora tinha. Aristeu apareceu na fazenda numa tarde de quarta-feira, descendo do seu cavalo castanho, com o ar de quem tem todo o direito do mundo de estar em qualquer lugar que escolha. Bastião estava no terreiro consertando a dobradiça do galpão quando o viu chegar. Parou, esperou.
Aristeu sorriu com a cordialidade de um homem que negocia. Bastião, que prazer! Vim fazer uma visita de homem para homem. Bastião apoiou o martelo no mourão da cerca e ficou onde estava, braços cruzados, sem ir ao encontro. Pode falar do onde você está, disse. Aristeu deu uma risada curta, como se aquilo fosse uma piada boa. Olha, vou ser direto. Essa moça que você está abrigando é cunhada minha. Assunto de família. Tenho direito e obrigação de saber como ela está. Bastião ficou um momento em silêncio, olhando para o homem com aquele olhar fundo que não revelava o que pensava. Se fosse assunto de família, disse afinal, ela teria família ao redor. Mas ela estava sozinha na praça, passando vergonha. Então não parece que é assunto de família, parece que é assunto dela. Aristeu apertou os lábios. O sorriso permaneceu, mas os olhos ficaram diferentes. Você está se metendo onde não foi chamado, Bastião. A voz saiu mansa, mas havia nela o fio de uma ameaça. Bastião descruzou os braços, apanhou o martelo de volta na mão e respondeu olhando direto para o outro. Ela está aqui porque quis ficar. Enquanto quiser ficar, fica, e você não tem nada a ver com isso. Aristeu ficou um longo segundo em silêncio. Depois deu as costas, montou no cavalo e foi embora pela estrada de terra, sem pressa. Mas Bastião viu na tensão das costas do homem uma raiva guardada que era mais perigosa do que a que ele havia mostrado. E meu amigo, minha amiga... Naquele momento, Bastião talvez não soubesse ainda a dimensão do que havia sido plantado. Mas o destino estava tecendo seus fios com paciência. E o que viria a seguir colocaria à prova não só a coragem dele, mas tudo o que havia de mais precioso naquelas semanas de encontro e de confiança, construída com o cuidado de quem aprende a tocar novamente em algo frágil, com as mãos acostumadas apenas ao trabalho pesado. As semanas que se seguiram tinham a textura dos dias, que parecem calmos na superfície, mas que carregam uma corrente forte por baixo. A barriga de Eulália crescia, os dias na fazenda ganhavam rotina, e algo entre ela e Bastião foi se transformando com aquela lentidão irreversível das coisas verdadeiras. Havia uma tarde em que Generosa adoeceu com uma gripe pesada e Eulália assumiu a cozinha sem que ninguém pedisse. Bastião chegou ao meio-dia para o almoço e encontrou a mesa posta com um feijão temperado de um jeito diferente, um cheiro de cominho e folha de louro que encheu o rancho de uma memória que ele não sabia que tinha. Sua avó usava louro no feijão? Perguntou ela, quando ele fez aquele silêncio diferente do habitual. Ele ergueu os olhos surpreso. Como você sabe? Ela sorriu levemente. É o jeito que você fechou os olhos quando sentiu o cheiro. Bastião ficou olhando para ela por um segundo e pela primeira vez em muitos anos sentiu o peito apertar de um jeito que não era dor. Havia também a noite em que o bezerro novo adoeceu. E Bastião ficou acordado no curral até a madrugada. Eulália acordou com o barulho dos mugidos e foi à janela. Viu a lamparina acesa no curral. Sem pensar muito, pegou o chale, apanhou a lata de café que Generosa deixava sempre pronta no fogão e foi. Chegou ao curral sem fazer barulho. Bastião estava ajoelhado ao lado do animal, monitorando a respiração, com aquela atenção de quem cuida sem esperar agradecimento. Ela pousou a lata de café no mourão. Vai ficar? Perguntou ela, baixinho, referindo-se ao bezerro. Vai, respondeu ele, sem tirar os olhos do animal. É mais susto do que risco. Ela se sentou num banco de madeira a poucos passos e ficou ali com ele, em silêncio, tomando o café frio do fim da noite, ouvindo os grilos e o vento nos cajueiros. Não falaram muito, mas quando a madrugada chegou e o bezerro se estabilizou, Bastião olhou para ela com aquele olhar que ficava um segundo mais longo que o necessário e disse, não precisava ter vindo. Eu sei, respondeu Eulália, e não disse mais nada, porque não precisava. Os olhares que ficavam longos demais.
A vez que as mãos quase se tocaram quando ele passou o saco de milho por cima da cancela e os dedos dela pegaram a mesma alça. O jeito que ele começou a sentar mais perto na mesa do jantar, sem notar, ou talvez notando e não recuando. Havia entre eles uma atração que não era impulsiva nem irresponsável, era o tipo de coisa que cresce quando duas pessoas machucadas da mesma maneira começam a reconhecer no outro não um remédio, mas uma companhia genuína. Mas o mundo de fora não descansava. Numa manhã de terça-feira, enquanto Eulália ajudava a generosa a estender roupa no varal, 2 capangas de Aristeu apareceram no portão da fazenda. Belmiro, o peão mais velho, foi ao encontro deles com o rifle no ombro, não apontado, mas visível, e o olhar calmo de quem não precisa de discurso. Os homens diziam que vinham verificar uns bens do espólio do defunto Dinho Soares e que tinham ordens de Aristeu para isso. Bastião estava voltando do pasto quando ouviu a confusão. Chegou a cavalo, desmontou lento, ficou de pé entre os capangas e o rancho. Espólio do defunto está no cartório, disse, com a voz que não levantava, mas que não deixava dúvida. Não está nesta fazenda. Se tiver papel que diga o contrário, traz o papel. Sem papel, vocês se retiram agora. Os 2 homens olharam um para o outro, olharam para Bastião e foram embora. Mas Bastião ficou com o sabor amargo de quem sabe que isso não era o fim. E, de fato, não era. Naquela mesma semana, chegou ao conhecimento de Bastião que o juiz de paz Martiniano Furtado, compadre de batismo de Aristeu Soares, o mesmo que havia sancionado o inventário questionável da fazenda de Dinho, estava sendo pressionado por Aristeu a emitir uma ordem oficial, uma ordem que determinaria a retirada de Eulália da fazenda de Bastião sob a alegação de conduta duvidosa de pessoa em habitação de homem solteiro em afronta à moral pública. O texto era uma farsa de linguagem formal, mas tinha potencial legal suficiente para criar problema sério. Bastião ficou sabendo por Silvino, um tropeiro que passava regularmente pela fazenda e que tinha o hábito de trazer notícia junto com a carga. Aristeu quer tirar o seu apoio debaixo dela, Bastião, disse Silvino enquanto amarrava as bruacas no lombo da mula. Sozinha, ela não tem como brigar. Bastião ficou ouvindo, a mandíbula travada, os olhos para o horizonte. Sozinha, ela não estava mais, respondeu. Naquela noite, Bastião sentou na varanda até tarde. Havia algo fermentando dentro dele que não era só indignação por uma injustiça, era algo mais pessoal, mais fundo, que ele tentava nomear com a mesma dificuldade com que se tenta segurar água com as mãos. Ele havia começado aquilo por princípio, por não tolerar o tipo de crueldade gratuita que havia visto na praça. Mas havia chegado a um ponto, em algum dos dias que se passaram, em que o princípio havia ganhado um rosto, e o rosto tinha olhos escuros e firmes, e mãos que tratavam ferimento com cuidado, e uma forma de fazer café que enchia o rancho de uma presença que ele não havia sentido em 5 anos. Quando Eulália saiu para a varanda às 10 da noite com uma xícara de erva cidreira, encontrou-o lá. "Não consegue dormir?" perguntou ela. "Tenho muita coisa para pensar", respondeu ele. Ela se sentou na cadeira ao lado, passou os dedos pelo chale com aquele gesto automático de quem pensa enquanto as mãos ficam ocupadas. "Aristeu não vai parar", disse ela, não como acusação nem como medo, como uma observação de quem já conhece o tipo. Bastião assentiu. "Não vai. Tem coisa que ele não quer que apareça, e quanto mais o tempo passa, mais nervoso ele fica." Ela ficou em silêncio um momento. "Dinho guardou uma carta", disse então, com uma voz que saiu um pouco mais devagar. Bastião virou o rosto para ela. Eulália continuou. "Deixou com o padre Honório uma carta para mim. Pediu que eu só abrisse se a situação ficasse desesperada. Eu nunca fui buscar porque tinha prometido que não iria até que não houvesse outro jeito." Bastião ficou olhando para ela.
A situação ficou desesperada, disse ele, com uma simplicidade que era uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. Ela fechou os olhos por um momento. Ficou, respondeu. 3 dias depois, Aristeu Soares obteve a ordem do juiz de paz Martiniano Furtado. O papel chegou de madrugada, entregue por um mensageiro que bateu no portão da fazenda antes do sol aparecer. Generosa foi quem atendeu. Recusou-se a acordar o patrão naquela hora e colocou o papel em cima da mesa da cozinha. Bastião o encontrou de manhã com o café ainda na mão. Leu devagar até o fim. Depois dobrou o papel com uma calma que era mais assustadora do que raiva. A ordem determinava que Eulália Soares deveria deixar a propriedade no prazo de 48 horas e que 2 oficiais da vila viriam garantir o cumprimento. A justificativa era, palavra por palavra, uma infâmia. Pessoa de conduta duvidosa habitando propriedade de homem solteiro em afronta à moral e à tradição cristã desta comunidade. Eulália estava na cozinha quando Bastião chegou com o papel estendido. Ela o leu. Não chorou. Apenas ficou com os olhos na última linha por um tempo, como quem confirma o que já esperava, mas ainda dói encontrar escrito. Não vou fazer você brigar mais por mim, disse ela, a voz firme, mas com um fundo de exaustão que ele reconheceu. Já te custou negócios, já custou o nome, já custou. Bastião interrompeu. Não com aspereza, mas com firmeza que não admitia contra-argumento. Eulália, você vai buscar aquela carta. Ela o olhou. Hoje, completou ele. Mas antes que pudessem mover um plano, a crise se precipitou. Naquela mesma manhã, enquanto Bastião havia ido até o pasto fazer a contagem do gado, 2 homens de Aristeu entraram na fazenda pela porteira dos fundos, que estava sem cadeado. Generosa tentou barrar a passagem e recebeu uma empurrada que lhe deu um corte raso no braço de um anzol de metal que um dos homens carregava no cinto. Os 2 vararam a casa rapidamente, verificaram gavetas, vasculharam o quarto de Eulália. Quando foram embora, levavam consigo o único documento original que ela possuía: a certidão de casamento com Dinho Soares, o papel que provava quem ela era e que direito tinha. Bastião chegou encontrando Generosa com o braço amarrado e Eulália sentada à mesa, com as mãos sobre o ventre e os olhos fechados, respirando devagar, como quem organiza a tempestade interior para não deixar aparecer. Eles levaram, disse ela quando ele entrou. A certidão era o único original. Bastião ficou de pé no meio da cozinha por um momento que pareceu durar mais do que ele era. Depois foi até ela, sentou ao seu lado, colocou a mão sobre a dela. Ficou quieto. Ela abriu os olhos e olhou para aquela mão calejada e larga sobre a dela, e algo dentro dela tomou uma decisão que havia adiado demais. Vou buscar a carta do Padre Honório, disse ela. Agora. Bastião estava prestes a responder quando ouviram os cascos na estrada. Pela janela da cozinha, viu uma mula mansa chegando devagar. E em cima da mula, o Padre Honório, com um envelope amarelo na mão. O padre desceu com a agilidade de quem está com pressa há horas. Entrou na cozinha, colocou o envelope na mesa, sentou. O rosto carregava o peso de quem não dormiu. Eu li a carta, disse ele, olhando para Eulália com uma seriedade que não era julgamento, era cuidado. Sei que não era para mim, mas quando soube o que Aristeu estava tramando, precisei saber o que Dinho escreveu. Eulália não reclamou, apenas acenou com a cabeça. Padre Honório continuou, a voz descendo de tom, mas carregada de urgência. Dinho sabia que ia morrer, ou que algo poderia acontecer a ele. Escreveu tudo aqui, a falsificação dos papéis de cessão de terras, a cumplicidade do Belarmino e o nome de um homem que viu tudo, Zé Lúcio, o tropeiro. Bastião ergueu os olhos. Zé Lúcio passa aqui todo mês, disse. Padre Honório assentiu. Eu o encontrei esta manhã na saída da vila. Ele concordou em falar.
O silêncio que caiu sobre a cozinha tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quando as peças finalmente encaixam. Eulália pegou o envelope, abriu devagar, tirou as folhas escritas com a letra miúda e inclinada que ela conhecia de cor. Leu em silêncio. Quando terminou, dobrou as folhas com um cuidado reverente, como quem manipula algo sagrado, e guardou dentro do xale. Estava com os olhos marejados, mas não chorou. Ele sabia, disse apenas. Ele sabia tudo. Bastião ficou de pé, chapéu na mão, olhando para ela. Havia naquele olhar tudo o que ele não estava pronto para dizer em palavras, mas que já não cabia dentro de silêncio. Depois virou para o padre. Amanhã de manhã, Praça da Vila. Padre Honório assentiu. Amanhã. Ninguém na Vila da Promissão jamais esqueceria aquela manhã de terça-feira. O céu estava limpo, sem uma nuvem. O sol ainda suave da manhã cedo, mas já prometendo o calor do dia. E a praça estava com o movimento habitual de quem vai à venda, à missa das 7, ao curtume. A vida seguia o passo de sempre, até que Bastião Cravo entrou na praça pelo lado da Rua da Matriz, a cavalo, com Padre Honório do seu lado e Zé Lúcio do outro, e o passo firme do carvão no calçamento fez o som que faz quando se sabe que algo está para mudar. Aristeu Soares estava encostado na entrada do cartório, conversando com 2 vereadores e com aquele sorriso de quem acabou de ganhar uma partida. Tinha recebido a notícia de que os oficiais confirmariam a ordem de retirada naquela tarde. Estava satisfeito. Quando viu Bastião, o sorriso ficou no rosto, mas os olhos mudaram. Bastião desmontou no centro da praça. Padre Honório desceu da mula. Zé Lúcio ficou parado, o chapéu amassado na mão, com aquela expressão de homem que tomou uma decisão difícil e está se agarrando a ela para não mudar de ideia. A praça começou a encher sem que ninguém tivesse anunciado. Nada era o sertão, onde o olho é rápido e a curiosidade é mais rápida ainda. Padre Honório, disse Bastião, com a voz que alcançava sem precisar gritar. O senhor tem a palavra. O padre abriu a garganta, ergueu o envelope amarelo e começou. Em nome de Deus e da verdade que é dever de todo homem de fé defender, venho aqui ler o que o finado Dinho Soares, em sã consciência e temendo pelo que poderia acontecer, escreveu de próprio punho e depositou em minha guarda. A praça havia parado, as mulheres com as cestas na mão, os homens da venda no batente da porta, o ferreiro com o martelo no ar. Padre Honório leu a carta inteira, com aquela voz de quem já leu missas em latim para 500 pessoas, e sabe como dar peso a cada sílaba. Dinho escrevia que havia descoberto que o irmão Aristeu falsificara sua assinatura num papel de cessão de terras, com a ajuda do escrivão Belarmino, e que temia pela própria vida. Nomeava Zé Lúcio como testemunha do que havia visto. Aristeu deu um passo à frente. Isso é calúnia, disse, a voz ainda controlada, mas já com uma rachadura. Papel de defunto não prova nada. Esse padre pode ter escrito isso ontem. Zé Lúcio, que estava do lado, tirou o chapéu da mão e deu um passo à frente. Era um homem de 40 e tantos anos, rosto marcado de estrada, com os olhos de quem carregou o segredo por tempo demais. Eu vi, disse ele com uma voz que não era de orador, mas que era de quem não tem mais nada a perder. Vi Aristeu e o Belarmino na mesa do cartório, uma noite. Vi o papel sendo assinado com a mão do Belarmino, não com a do Dinho. Calei porque tinha medo, não vou calar mais. O silêncio da praça era o tipo de silêncio que acontece quando uma verdade dita em voz alta vai encontrando cada par de ouvidos e vai se assentando, pesada e irrefutável. Aristeu tentou falar mais alto, apelar para os vereadores que estavam ao seu lado, invocar sua posição, sua respeitabilidade, sua história na vila. Mas cada palavra que saía dele soava mais oca do que a anterior, porque havia uma carta escrita pela mão de um homem morto
e a voz de uma testemunha ao vivo. E contra essa combinação, o sorriso de quem acredita que posição é proteção não tinha o menor poder. Bastião estava de pé no centro da praça quando Eulália chegou. Havia vindo a pé da fazenda, com Generosa ao lado, o xale cruzado sobre a barriga grande, os olhos firmes. Caminhou até o centro da praça e ficou ao lado de Bastião sem dizer nada. Ele olhou para ela por um segundo, e o que havia naquele olhar era reconhecimento, não o reconhecimento de quem encontra alguém que conhece, mas o de quem encontra onde quer estar. Esta mulher, disse Bastião então, a voz alcançando toda a praça, é viúva legítima de Dinho Soares, proprietária de direito do que o marido deixou e hóspede desta fazenda enquanto quiser ser. Quem tiver dúvida sobre isso, fala agora. A praça ficou em silêncio. Dona Benedita, que tantas manhãs havia cochichado na venda, não disse nada. O coronel Assunção olhou para o chão. Os dois vereadores que estavam com Aristeu deram um passo discreto para o lado, daquele jeito de quem tenta não ser visto junto de quem está caindo. Belarmino, confrontado pelo próprio Padre Honório na frente de todos, não disse uma única palavra. Ficou pálido, e o silêncio dele disse mais do que qualquer confissão. Naquele momento, quando a verdade finalmente brilhou mais forte do que qualquer mentira, não havia mais como negar. Eulália Soares não era o que a cidade a julgara ser, e Bastião Cravo não era apenas o homem que a salvou, era o homem que a escolheu, antes mesmo de saber de qualquer herança, de qualquer carta, de qualquer verdade guardada em envelope amarelo. Era coragem que reconhece coragem, e todos ali sabiam. O delegado Arlindo não perdeu tempo. Aristeu foi preso ainda naquela tarde, no meio da praça, antes que tivesse tempo de mandar buscar o cavalo. A acusação era grave. Falsificação de documentos, apropriação indébita e a morte suspeita do irmão, que ganhava agora uma investigação nova, mais séria, com o peso de uma carta de próprio punho do defunto, apontando o medo que sentia. Os dois capangas que haviam invadido a fazenda Raiz Brava foram identificados e presos no dia seguinte. Belarmino perdeu o cargo e a respeitabilidade que tanto prezava em menos de uma semana, depois que a nova investigação confirmou a irregularidade dos documentos do inventário. O juiz Martiniano Furtado, cujo nome aparecia nas laterais da situação de maneiras que não eram confortáveis, retirou a ordem absurda que havia assinado antes que o novo juiz enviado da capital chegasse para apurar. Mas a chegada do juiz veio de qualquer forma, e com ela a revisão completa do inventário de Dinho Soares. As terras, o gado e os bens que haviam sido transferidos ilegalmente para Aristeu foram selados. A sentença, semanas depois, foi clara. As terras eram de Eulália Soares, por direito de viuvez, e ela deveria ser restabelecida como proprietária legítima, com todos os efeitos legais. A vila que havia rido de Eulália na praça na tarde de sol a pino, aquela roda de gente que se fechara em torno dela como se a humilhação fosse um espetáculo, foi obrigada a se ver no espelho. Dona Benedita apareceu na fazenda numa manhã com um pão de queijo e um pedido de desculpas que era pequeno demais para a ofensa, mas que Eulália aceitou com a dignidade de quem sabe que a reparação nunca é exata, apenas necessária. Horácio, da venda, passou a cumprimentá-la pelo nome toda vez que ela passava, e havia naquele cumprimento o peso de quem reconhece que havia ficado calado quando não devia. A vila aprendeu, ou começou a aprender, que dignidade não é algo que se concede ou se retira com boato. É algo que se carrega dentro, mesmo quando o mundo inteiro ri. As terras de Dinho Soares foram devolvidas a Eulália por determinação do novo juiz. Ela as olhou numa tarde em que foi visitar o que havia sido dela, com aquela mistura de tristeza e alívio de quem reencontra algo que pensou perdido para sempre. Havia capim tomando conta, cercas arrebentadas, a casa principal fechada e empoeirando.
Era uma herança de trabalho, não de fortuna, mas era sua. Bastião ficou ao seu lado naquela tarde, olhando as terras que pertenciam a ela. Não disse nada por um bom tempo, os dois de pé no pasto seco, o vento carregando o cheiro de capim queimado e de terra que precisava de chuva. "Você vai querer voltar para cá?" perguntou ele afinal. Eulália ficou olhando para o horizonte, depois virou o rosto para ele e havia nos olhos dela uma clareza que ele reconheceu como a mesma que havia visto na praça aquela tarde, mas sem o peso de antes. "Vou arrendar", disse ela. "A terra precisa de mãos, mas eu não quero morar longe da raiz brava." Bastião ficou quieto. O coração bateu diferente. "Não precisa", disse ele, com a voz que ela já havia aprendido a distinguir, aquela que era mais suave que o habitual, que aparecia quando ele estava sendo mais verdadeiro do que o costume. Foi numa tarde de fim de semana, com o sol já descendo e o céu assumindo aquelas cores de laranja e rosa que o sertão faz tão bem, que Bastião encontrou Eulália sentada na varanda com o menino recém-nascido nos braços. O parto havia acontecido na manhã seguinte à da praça, como se o corpo de Eulália tivesse esperado a tormenta passar para trazer o filho ao mundo. Generosa havia assegurado que tudo correu bem. E, de fato, correu um menino saudável, de olhos escuros que ainda não sabiam bem para onde olhar, mas que buscavam o rosto da mãe com aquela confiança total dos recém-nascidos. Bastião parou na entrada da varanda. Ela levantou os olhos. O menino dormia, o rosto miúdo amassado no xale azul. "Como vai chamar?" perguntou ele, a voz mais suave do que ela havia ouvido nele em qualquer outro momento. Eulália olhou para o filho, depois para ele, e havia no olhar dela uma ternura que incluía os dois. "Dinho", disse, "por causa do pai." Bastião assentiu, com aquele assentimento devagar de quem respeita. Ela continuou. "E Sebastião?" Ele ficou completamente quieto. "Por causa de quem não deixou ele nascer sozinho no mundo", completou ela, a voz embargando levemente nas últimas palavras, mas os olhos firmes, olhando direto para ele. Bastião ficou de pé por um momento que parecia não querer acabar. Depois, desceu os degraus da varanda e foi até a velha gameleira que ficava na entrada da fazenda, uma árvore que havia ficado seca durante meses, que Generosa havia lamentado sem deixar cortar, dizendo que árvore velha sempre volta. Ficou ali por um minuto, encostado no tronco, olhando o céu. Quando voltou para a varanda, Eulália ainda estava lá, o menino dormindo. O cheiro de leite e sabão misturado ao vento da tarde. "Eulália", disse ele, ficando de pé na frente dela, o chapéu na mão, aquela postura de quem vai dizer algo importante e sabe que não pode retroceder depois. Ela ergueu os olhos para ele. Bastião respirou fundo. "Eu não te trouxe para cá por pena", disse. "Eu te trouxe porque reconheci em você algo que eu não enxergava em lugar nenhum há muito tempo. Vi você de pé no meio daquela roda e pensei, essa mulher não vai quebrar, não importa o que venha. E eu estava cansado de viver cercado por coisas que já tinham quebrado." Ela ficou quieta, ouvindo, o menino ainda dormindo no colo. Bastião continuou, a voz mais firme agora, com aquela firmeza que era a forma que ele tinha de ser vulnerável. "Não sei falar bonito, nunca soube. Mas sei o que sinto, e o que sinto é que essa fazenda não tinha sentido antes de você aparecer nela, e que Dinho Sebastião vai precisar de um homem que fique ao lado dele e da mãe dele. Se você quiser que eu seja esse homem." O silêncio que veio depois tinha a qualidade do tipo que acontece antes de uma chuva grande carregado, esperando. Eulália olhou para ele por um longo momento. Havia nos olhos dela lágrimas que não caíam, seguradas por aquela força que ela havia aprendido a cultivar ao longo de todos os meses de luta. Quando falou, a voz saiu clara. "Bastião Cravo, você desmontou do cavalo quando o mundo inteiro ficou assistindo. Me deu a mão quando eu já não tinha mais onde segurar. Ficou acordado no curral comigo no meio da noite sem pedir nada em troca.
Segurou a minha mão quando roubaram o único papel que me restava. Ela pausou, os olhos brilhando. Eu precisava de alguém que fizesse o certo antes de qualquer outra coisa. E é isso que você é. Bastião deu um passo à frente. Ela ficou de pé, o menino no colo, e quando ele chegou perto e segurou o rosto dela com as duas mãos, a gameleira na entrada da fazenda tinha 4 flores roxas nas pontas dos galhos. Generosa, que estava espreitando pela janela da cozinha, fez o sinal da cruz emocionada e nunca admitiu que estava chorando. O beijo que veio foi o tipo de beijo que não precisa de comentário, era escolha, era gratidão, era promessa e era chegada ao mesmo tempo. O tipo de beijo que só acontece entre 2 corações que chegaram até ali por caminhos duros e decidiram que valeu. Debaixo da velha gameleira, que naquela época florescia em cachos roxos como nunca havia florescido antes, o padre Honório abençoou a união de Sebastião Cravo e Eulália Soares, numa tarde de sábado que a Vila da Promissão inteira quis testemunhar. Não havia mais a roda de escárnio, havia uma roda de gente que escolheu estar ali, que havia aprendido, com custo e com vergonha, o que significa julgamento precipitado. Dona Benedita estava presente, com o lenço na mão. Horácio, da venda, havia trazido um queijo curado de presente. O coronel Assunção não foi, mas mandou um par de galinhas pela mão do empregado, o que era para ele o máximo de reconhecimento que conseguia oferecer. Eulália usava um vestido simples de algodão branco, que Generosa havia costurado nas semanas anteriores, com o chale azul que pertencera à mãe de Bastião sobre os ombros, um chale que ele havia tirado do baú de cedro onde guardava as coisas de Clarinha, não como substituição, mas como recomeço, como gesto de que o passado pode ser honrado sem que impeça o futuro. Bastião estava de camisa branca limpa e chapéu na mão, os ombros largos um pouco mais relaxados do que o habitual, como o homem que finalmente pôs no chão um peso que carregava há tempo demais. Belmiro, o peão mais velho, estava na primeira fila com o chapéu de palha amassado no peito e os olhos marejados que ele fingiu serem do sol. Os outros peões estavam ao lado dele, limpos e quietos, com aquela solenidade que os homens do campo guardam para os momentos que sabem que vão lembrar. O bebê Dinho Sebastião dormia num berço improvisado de madeira que Bastião havia lixado e pintado de branco durante a semana, ao lado do altar improvisado debaixo da árvore. Padre Honório leu os votos com a voz que já havia lido a carta do defunto na praça, mas agora com um peso diferente, um peso de continuação, de que as histórias que começam com dor podem chegar a um lugar bom. Você aceita esta mulher como sua companheira, prometendo cuidar dela e do filho que chegou junto com ela nos dias bons e nos dias difíceis, com trabalho e com verdade? Perguntou o padre. Bastião não hesitou um segundo. Aceito. E quando o padre perguntou a ela, Eulália olhou para Bastião, não para a gameleira, não para o padre, não para a multidão e disse: aceito. Com a firmeza de quem sabe exatamente o que está escolhendo. A festa foi simples como tudo naquele mundo. Generosa havia assado um leitão desde a madrugada. Havia fubá com leite, havia um bolo de milho que ficou um pouco queimado de um lado e que todo mundo comeu assim mesmo sem reclamar. O tropeiro Zé Lúcio, que havia arriscado muito ao falar na praça e que havia se tornado uma presença respeitada na fazenda desde então, tocou uma sanfona de 8 baixos por horas, e mesmo Bastião, que nunca havia sido de dança, fez um giro com Eulália debaixo da gameleira enquanto o bebê dormia no berço. Havia naquele terreiro de terra batida, naquela tarde de sábado, algo que a Vila da Promissão não havia sentido em muito tempo. A leveza específica de quando a injustiça é corrigida e as pessoas certas podem simplesmente ser felizes. O tempo passou com a generosidade que tem quando as coisas estão finalmente no lugar certo.
6 meses depois do casamento, a fazenda Raiz Brava havia mudado de um jeito que quem a conhecia notava, mas não conseguia bem explicar. Não eram reformas grandes, eram as pequenas marcas de uma casa que tem gente dentro de verdade. O jardim na entrada, que havia sido terra nua desde os tempos de Clarinha, agora tinha um canteiro de manjericão e de rosas de todo mês, que Eulália havia plantado com as próprias mãos numa manhã de fresco, o bebê deitado no chale ao lado enquanto ela capinava. As janelas que antes ficavam fechadas no fim da tarde, agora estavam abertas para o vento, e havia sempre o cheiro de comida boa saindo da cozinha, onde Generosa e Eulália cozinhavam juntas, com a cumplicidade de quem aprendeu a confiar uma na outra. As terras de Dinho Soares, arrendadas a 3 famílias da região que as trabalhavam com afinco, começaram a produzir. Era o tipo de terra que precisava apenas de mão e de tempo, e teve ambas. Eulália visitava mensalmente, verificava as contas, conversava com os arrendatários. Havia nela uma segurança de proprietária que surpreendia quem a havia visto sozinha e humilhada na praça. Bastião a acompanhava quando podia. E havia nas visitas um orgulho discreto que ele deixava aparecer sem cerimônia. Os dois trabalhavam juntos a fazenda Raiz Brava com a seriedade e o cuidado de quem sabe que o que constroem não é só para eles, é também para Dinho Sebastião, que já dava risada para tudo ao redor com aquele riso de bebê que não tem reserva. A chuva, que havia tardado 2 anos na região, aquela seca longa e cruel que o sertão impõe de tempos em tempos, como prova ou como castigo, veio generosa numa tarde de novembro, com trovões que arranharam o horizonte por horas antes que as primeiras gotas grossas chegassem batendo no telhado de barro. Bastião e Eulália estavam na varanda quando começou, e os dois ficaram ali, molhados, assistindo a água finalmente chegando ao pasto seco, ao milharal ameaçado, à terra que rachava de sede. Ela pegou a mão dele. Ele não retirou. O bebê, no berço dentro de casa, resmungou com o barulho do trovão, e Generosa correu para acalmá-lo, rindo sozinha de felicidade. A Vila da Promissão contava aquela história de diferentes formas, dependendo de quem contava. Alguns a chamavam de história do fazendeiro que desceu do cavalo, outros da história da viúva que não abaixou a cabeça. Zé Lúcio, quando passava pela fazenda e era convidado para o café, dizia que era a história de como uma carta guardada por um padre e a coragem de um homem morto haviam desmascarado um mentiroso e devolvido a verdade aos seus donos. Generosa dizia que era a história das flores da gameleira, que voltaram a florir no dia certo. Talvez todos estivessem certos. As histórias verdadeiras têm essa qualidade e comportam muitas versões, porque tocam muita gente de jeitos diferentes. Mas havia uma coisa em que todos concordavam. Eulália Soares havia entrado na Praça do Divino sozinha, cercada de escárnio, segurando um papel que ninguém queria assinar, com um filho no ventre e nada mais. E havia saído de tudo aquilo com a herança de volta, com a verdade finalmente dita, e com o amor de um homem que a havia escolhido antes de saber que havia herança, antes de saber que havia carta, antes de saber qualquer coisa além do que viu. Uma mulher que ficou de pé quando teria razão de cair, e que ergueu o queixo quando teria desculpa para baixar a cabeça. E Bastião Cravo, que havia entrado na vila naquela tarde apenas para comprar sal grosso e cordas novas, havia descoberto que as coisas mais importantes da vida chegam sem aviso, na forma de um som de risada que não deveria ser risada, de um papel estendido, de 2 pés que tocam o calçamento de pedra e caminham em direção ao lugar certo. E assim termina a história de Eulália, Bastião e Dinho Sebastião, uma história que começa com dor e injustiça e chega a um lugar de amor e verdade por caminhos que ninguém teria sabido desenhar de antemão. Onde havia escárnio, floresceu o respeito. Onde havia solidão,
chegou companhia. Onde havia mentira guardada em cartório, veio a verdade escrita pela mão de um homem que amava a esposa mais do que temia o irmão. A Vila da Promissão aprendeu, naquela semana de terça-feira a terça-feira, que dignidade não é algo que os outros concedem, é algo que se carrega dentro, mesmo quando o mundo inteiro ri. E que coragem que reconhece coragem é a base mais sólida que existe para qualquer coisa que se queira construir. Às vezes, o destino coloca na nossa porta aquilo que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados. A vida é cheia de perdas, mas também de reencontros, cheia de despedidas, mas também de reviravoltas que nos devolvem a esperança. E, acima de tudo, cheia de possibilidades para quem tem coragem de ficar de pé, mesmo quando teria desculpa para não ficar. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião, ela é muito importante para nós. E de que cidade você está assistindo essa história? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. E se essa história tocou seu coração, deixe o like, esse gesto simples faz toda a diferença para o canal. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100. Zeros e zeros inscritos, porque toda semana tem história nova esperando por você. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. Quem sabe tem alguém do lado de quem precisa ouvir que vale a pena ficar de pé e não vai embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.